A gente espera que a cobertura seja a melhor possível. A gente sabe que é um evento histórico, é a primeira vez que a gente vai ter os Jogos Paralímpicos sendo transmitidos na TV aberta no Brasil. Então, a gente realmente espera que a população inteira tenha a oportunidade de estar acompanhando. E, claro, existem particularidades, a gente sabe disso, mas não é uma exclusividade do jornalista ou, enfim, do cinegrafista, da produção estar acostumado com isso ou não. É uma realidade da sociedade brasileira, né? Nem todo mundo está acostumado a lidar com pessoas com deficiência e a gente sabe disso, a gente procura atender a imprensa e ajudar também nessas questões e a equipe de comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro vai estar lá nos Jogos Paralímpicos para ajudar também nesse sentido. A gente, no Comitê Paralímpico Brasileiro, já em outros Jogos Paralímpicos, a gente sempre produz um guia de mídia, primeiro para que as pessoas conheçam os atletas, então você tem todas as fichas. No Brasil, a gente está com 279, então é um grande trabalho, mas é importante para que as pessoas saibam que atletas são aqueles. E nesse guia, a gente sempre procurava passar algumas dicas de como lidar com questões do tipo, vou abordar uma pessoa com deficiência visual, um cego, para fazer uma imagem, como é que eu sei que ele vai olhar para a câmera, então, ou olhar, né? Até nós acabamos falando, usando esses verbos, mas que eles também usam muitas vezes, né? Então, são questões dessas, assim, não ficar com vergonha de aparentemente falar uma palavra que foi mal colocada ou de perguntar como aquela pessoa, que tipo de deficiência o atleta tem. Não tem problema, eles estão acostumados também, a gente trabalha isso. Agora para os Jogos do Rio, a gente teve uma parceria com dois professores da Universidade de Kent, da Inglaterra, e da UFPR, a Federal do Paraná, em Curitiba. Um professor que se chama Sakis Papis, ele é grego e radicado na Inglaterra, fez esse trabalho para os Jogos de Londres. Um guia para a imprensa, e agora com a parceria com a Federal do Paraná, foi traduzido para o português, a gente ajudou, a gente também deu algumas dicas, enfim, falar, olha, coisas que são preocupações talvez no inglês, que em português você não tenha tanto, características, casos recentes, como por exemplo de um atleta do basquete em cadeira de rodas, que não é atleta da seleção, mas é um atleta do basquete em cadeira de rodas que carregava a tocha em Goiás, caiu da cadeira, se levantou e aí as pessoas começaram a questionar se ele realmente era uma pessoa com deficiência ou não, por desconhecimento, de não saber que não necessariamente uma pessoa que está na cadeira é porque ela não tem movimentos nas pernas. Então esse tipo de questão é muito importante também, é o papel da mídia nos Jogos Paralímpicos, para que essas informações cheguem para toda a sociedade, para que as pessoas descubram mais sobre a vida de alguém que tem deficiência. A diferença é grande, mas a gente não... a gente entende isso também. Os Jogos Olímpicos são um evento já de mais de 100 anos, acho que todo mundo mais ou menos entende o que são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Paralímpicos são mais recentes, ainda tá em crescimento, então a gente sabe, e ir até na própria parte lá de comunicação do comitê, a gente trabalha muito para, na verdade, claro, para ter mais espaço, mas também para o gancho, para a imagem ser uma imagem diferente. Não se falar tanto do que uma pessoa não pode fazer, mas do que ela é capaz de fazer. Não ficar tão em cima da história da superação, do coitado, olha como é que ele consegue fazer isso, e muito mais em cima de, olha só esse cara, ele é um brasileiro, ele é medalhista, ele está entre os melhores do mundo, ele se supera sim, mas ele é um grande exemplo. Então a gente procura trabalhar as duas frentes, conseguir mais espaço, mas também conseguir comunicar algo que seja interessante para os atletas, alguma coisa que a gente faça com que as pessoas mudem a imagem delas, mude a percepção da sociedade em relação às pessoas com deficiência. E sobre espaço também, a gente sabe que no próprio esporte olímpico tem diferença de modalidade para modalidade. Então é uma realidade que, enfim, a gente espera que mude, mas sabe que a gente não vai passar de uma hora para outra a ter o espaço que, por exemplo, o futebol tem na mídia, né? A TV pública ela tem menos amarras a questões comerciais, ela tem maior liberdade, pelo menos na nossa visão, de poder ficar menos refém de uma audiência ou de um patrocínio. Então, para a gente é muito importante porque a gente tem questões ou eventos, como por exemplo a cerimônia de abertura, que é um evento longo, que a gente sabe que talvez para uma TV comercial fosse mais complicado passar 3 horas ali de cerimônia com música, desfile das delegações, acendimento da tocha. Então, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. A gente acha que talvez nunca antes na história da TV brasileira, TV aberta pelo menos, as pessoas vão ter visto
tanta gente com deficiência ali na tela. Então é realmente um momento marcante, vai ser impactante. Então talvez não fosse possível se fosse uma TV comercial, pelo menos não na TV aberta como a gente tem no Brasil. Então é sem dúvida ótimo contar também com essa parceria da TV Brasil na transmissão dos jogos. A questão da visibilidade dos atletas acho que passa muito pelo conhecimento do esporte paralímpico. Nós imaginamos que setembro vai ser um momento de mudança. O esporte paralímpico não vai ser o que era antes dos Jogos. Ele vai mudar, ele vai passar a ser muito mais conhecido. Claro que setembro é um momento especial. Também depois a gente não vai ter a mesma visibilidade que durante os Jogos. Mas a gente imagina que a partir dali as pessoas vão se interessar mais, vão buscar mais e vão cobrar também que apareça mais esporte paralímpico. Então é mais uma questão de conhecimento. Acho que não se trata de preconceito, não se trata das pessoas não gostarem, até porque a maioria nem conhece, né? Então se você saísse na rua e perguntasse se alguém não quer assistir futebol de cegos, as pessoas falam, olha, mas eu não sabia nem que cego jogava bola. Então a gente está passando por esse momento de transição, então a gente espera realmente que a partir daí venha até uma cobrança para a própria mídia. Poxa, por que vocês não divulgam mais isso, ou essa modalidade, ou aquele atleta? Então certamente isso vai mudar. Talvez o maior legado dos Jogos, né, uma palavra um pouco batida que todo mundo vem usando há muito tempo no Brasil, mas acho que nos Jogos Paralímpicos a gente realmente pode falar disso. Porque como não é eu, por exemplo, foi em 2012 em Londres, que a primeira vez que eu tive contato com o esporte paralímpico, e na minha família, no círculo de amigos, eu não conhecia ninguém com deficiência. E a partir dali eu acompanhei as modalidades coletivas principalmente, então teve o basquete em cadeira de rodas, o futebol de cegos, então foi muito, muito impactante. Pensei, um dia eu quero trabalhar com esses caras de novo, tive a oportunidade de estar no Comitê Paralímpico hoje. E acho que o que aconteceu comigo acontece com outras pessoas também, e é isso que a gente espera que aconteça com a sociedade toda. A gente tem um exemplo clássico, que é o Clodoaldo Silva, que talvez tenha sido o primeiro grande nome, grande atleta conhecido, né, atleta paralímpico conhecido no Brasil. Em 2004, pela primeira vez, os Jogos Paralímpicos foram exibidos na televisão. O CPB comprava os direitos e ele repassou, o Sport TV na ocasião passou. E o Daniel Dias, que então era um menino, assistiu, descobriu que existia a natação paralímpica, começou a praticar em pouco tempo. Ele nasceu para nadar, só que ele não sabia, um menino sem os dois braços, sem uma perna, mas, enfim, com o dom para a natação. Rapidamente ele já nadava os 4 estilos, 3 anos depois estava ganhando medalha no Parapan do Rio, depois nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008, e hoje ele é o maior atleta paralímpico do Brasil, com 15 medalhas, 10 de ouro. Então a gente acha que, você imagina levar isso para o Brasil inteiro agora, a oportunidade que as famílias vão ter, que as crianças vão ter de assistir ao Daniel. Então o que aconteceu ali atrás do Clodoaldo com o Daniel, agora a gente pode levar isso para todo o país. E é realmente o que a gente imagina que aconteça, essa mudança de percepção. E a gente está preparado para isso também, para que as pessoas nos procurem e queiram saber, olha, onde é que o meu vizinho, o meu amigo, um parente pode começar a praticar o esporte paralímpico. E tomara que funcione realmente como a gente imagina.